glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, estamos diante de um texto, a epístola do apóstolo Pedro, que me chama a atenção, que eu estava perguntando a Deus sobre qual a palavra, e eu fico maravilhado com esse Deus, como Deus é. As coisas têm que ser conforme o querer dele, a vontade dele. Por que, amados? Porque nós, às vezes, nós erramos, mas quando a gente coloca Deus sobre tudo e todas as coisas, jamais a gente vai errar. Por quê? Porque Deus sabe tudo que nós precisamos, sabe todas as coisas que Ele é poderoso. O apóstolo Pedro, ele foi o apóstolo líder da igreja primitiva. O que me chama a atenção que ele, antes de ter um encontro com o Espírito Santo, ele era muito rude, ele era ignorante, mas também ele era ousado. Ele foi um apóstolo pelo qual, se você parar para ver aquela passagem, ao qual, irmão Paulo, ele foi tão ousado ao ponto de andar sobre as águas. Lembra? Na vigília da noite, na quarta vigília da noite, se dirigiu Jesus por cima do mar. E ali eles ficaram com medo, pensando que era fantasma, mas quando ele viu que era Jesus, ele falou: Jesus, posso ir com o Senhor? Ele falou: venha. E aí Pedro andou por cima das águas. Só que veio aquelas ondas, uma agitação no mar, tocou de maneira que ele sentiu medo. E Jesus estava na frente dele. Enquanto ele estava indo em direção a Jesus, ele estava andando. Mas quando ele olhou para a dificuldade, ele esqueceu o alvo. E ali ele foi afundando. E o mestre pegou na mão dele. Ele era um apóstolo muito ousado. Eu não quero falar hoje aqui do apóstolo Pedro, mas eu quero estar introduzindo. O apóstolo Pedro também teve algumas atitudes pelo qual ele chegou ao ponto de mentir, mas Deus já sabia. Quando ele falou dessa forma para o mestre: de maneira nenhuma eu vos deixarei o Senhor. E Jesus já sabia que, antes que o galo cantasse, por 3 vezes ele negava o Senhor. E foi o que aconteceu. O que me chama a atenção também, a atitude de Pedro, isso quando ele não era convertido, não tinha um encontro com o Espírito Santo. Os soldados vieram com vara-paus para prender o nosso mestre, para se cumprir o que a palavra tinha escrito, que o Cordeiro de Deus viria para morrer por todos nós, para hoje nós estamos aqui reunidos para adorar e glorificar o nome dele. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, vai dizer que Jesus se entregou a si mesmo para nos salvar do presente século mal. Ou seja, não foi eles que prenderam, sim, Jesus se entregou. Porque Jesus tinha um poder tão grande, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele se entregou para morrer por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos essa promessa do Espírito Santo, ao qual o profeta Joel profetizou que nos últimos tempos seria derramado o Espírito Santo sobre todas as carnes, jovens, velhos, varoa e varões seriam cheios do Espírito Santo. E ali o que me chama a atenção, que o soldado vem e Pedro pega a sua espada e corta a orelha. O soldado chama o nome de Malco. E ali, um dos últimos milagres que
o mestre fez, né? Pode ser o último, até mesmo ele morrendo, aqueles que estavam na sepultura ressuscitou. Por isso que eu estou falando um dos últimos, que quando ele morre, muitos que estavam na sepultura foram ressuscitados e foram vistos entrando na Terra Santa. O que me chama a atenção é que o servo profeta com o nome de Eliseu, vários milagres, não só Eliseu, como os patriarcas, os profetas, os apóstolos, mas o milagre não parte do homem, o milagre ele parte do Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Porque ele diz o quê? Aquele que crê ser batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crê. No teu nome falarão nova língua. Se tomarem alguma coisa mortífera, não causará dano nenhum. E ali ele pega e corta a orelha de Malco. Jesus vai e repreende ele. Voltando a Eliseu, quando Eliseu morre, sepultaram ele e jogaram um soldado na sepultura onde foi sepultado Eliseu. Esse soldado ressuscitou, mas como Eliseu já não existia, ele estava morto. Quem foi que ressuscitou? O Espírito Santo de Deus. E quando Jesus expira, vários ressuscitaram para mostrar que Jesus não é igual. Sim, que ele é Deus, é todo poderoso, ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, ele tem todas as coisas sobre igual. E ali Pedro tomou uma decisão, achando que queria dar um jeito, ajudar Jesus daquela forma. E se a gente não vigiar, a gente toma essa decisão precipitada quando vem a dificuldade sobre a minha vida e a sua. Como assim, irmão Valdec? É quando uma pessoa se direciona contra a gente para querer o nosso mal, e a gente não vigia, não fala: Deus, me dá graça, perdoa. Eu sei que não é ela, é o espírito ruim que está querendo criar uma dissensão, uma contenda. E se a gente não vigiar, né, irmão Ranaldo, a gente acaba caindo no laço do passarinho. É verdade. Mas se a gente vigiar, a gente vai lembrar o que Jesus falou. Se antigamente ouviste que foi dito aos antigos, dente por dente, olho por olho, eu porém vos digo: amar aquele que vos persegue, orar pelo aquele que vos calunia. Pedro foi querer dar um jeito de Jesus, mas Jesus ele sabe tudo, já pode tudo. Ele é a palavra e a gente tem que viver nessa palavra. Porque se a gente não viver na palavra, a gente vai errar. Só que a maior virtude de um homem e de uma mulher de Deus, eu costumo falar isso sempre, é reconhecer os seus erros. Porque em Provérbios 13:18 diz: pobreza e afronta virão aos que não aceitam a correção, mas quem guarda a correção será venerado. Essa palavra venerado significa admirar. Quando você é corrigido, e olha que Deus ele permite até o ímpio te corrigir. Como é isso, irmão Valdec? Segundo as Crônicas, meu irmão Arnaldo, no seu capítulo 35, verso 20 a seguir, a Bíblia vai relatar que o rei Carquemes veio pelejar contra o faraó Neco daquela época. E eles foram pelejar. Nesse tempo reinava em Judá um rei com o nome de Josias, ao qual reinou por 8 anos de idade e fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ele podia ser o pior rei. Por quê, meu irmão Arnaldo? Porque o pai dele foi dos piores reis de Judá. O pai dele foi nada mais, nada menos que Amon. Amon foi o filho de
ao qual fez tudo de errado, fez tudo ao contrário dos males que Manassés, o seu pai, fez, e esse não se arrependeu. Esse só reinou 2 anos. Fizeram uma emboscada para Amon, e Amon morreu, e Amon foi sepultado. E Josias, seu filho, reinou quando tinha 8 anos de idade, e reparou o seu altar, e fez tudo aquilo que era reto aos olhos do Senhor, pelo que ele fez um decreto, ao qual foi procurar o livro da lei que estava perdido dentro de Jerusalém. O livro, sabe o que é o livro da lei perdido dentro de Jerusalém? É quando a gente sabe que a palavra diz perdoar e a gente não perdoa. É quando a palavra diz: não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Vem um atribulado, te afronta, e você fala, sabe o que para ele? Em vez de você falar, calar a boca e falar nada e orar por ele, você falar: eu sou crente, mas não sou besta. Não, essa palavra não existe dentro da palavra de Deus. É como está escrito em 1 Pedro 1, versículo 14: como servos obedientes, não vos conformando com as concupiscência que havia antigamente na nossa ignorância, mas como santo aquele que chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Agora a nossa atitude tem que ser totalmente diferente quando a gente era do mundo. Quando a gente do mundo, uma pessoa desse um empurrão, a gente podia dar uma porrada, um murro, bater uma paulada, dar uma facada. A gente ia pela nossa natureza errada, porque nós somos inclinados a fazer o mal. Um homem em si, todos os homens, todos. Por que todos os homens? Porque Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus, mas nós fomos justificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ao qual reconcilia toda a humanidade para com Deus. Ou seja, quando você levanta sua mão e fala assim: eu quero, Senhor Jesus, aí nós somos justificados. Como a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Ele quer dizer que você é justo não dos seus méritos, você é justo porque você abraçou a Jesus como único e suficiente Salvador, e agora você é filho. Por quê? Porque Israel desprezou o irmão Ronaldo. A Bíblia vai dizer em João 1, verso 11 e 12: veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que receber terá o poder de ser feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Aqui tem filho de Deus nessa noite? Glorifica o nome do Senhor, então. Aleluia, glória a Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor e o domínio. Então, tem um tal de a carne entra, a carne salteia. Quando nós lembramos da carne, a carne ela quer impedir a gente de servir o Espírito de Deus. E a gente no Gálatas capítulo 5, no versículo 16 e no versículo 17, diz dessa forma: o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja dos Gálatas, ele vai dar um conselho. Ele fala: digo, porém, andei em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito, e um se opõe contra o outro, para que não façais o que querer. A sua carne é a sua natureza. Nossa natureza é uma natureza ruim. O que tem de bom dentro de nós é o que? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos uma atitude diferente. Por isso que a gente não pensa como aí no mundo, ao qual a pessoa faz mal para você. Você vai olhar: Deus perdoa porque ele não sabe o que faz. Essa natureza boa que está em você é uma dádiva de Deus, ao qual Tiago 1, verso 17 vai falar:
toda boa dádiva, todo dom perfeito, ela vem descendo do Pai das luzes, ao qual não tem mudança e nem sombra de variação. Ele não muda, o tempo todo ele é luz. E quando ele aplica em você passa a ser luz também. Por isso que a Bíblia relata que no salvo, nós cristãos somos luz do mundo e somos sal da terra. Repare que uma comida, ela precisa de um sal. Se você não botar sal na comida, o que acontece? Você consegue comer uma comida sem sal de nada? É bem verdade que tem uma pessoa de verdade que ela come sem sal, mas você consegue comer? Vai estar notória que está faltando sal. Você sabe que esse sem sal na nossa vida é o nosso testemunho, fala muito mais alto do que a palavra. Eu aqui posso conhecer, eu nunca li a Bíblia toda, não, amados. Nunca li a Bíblia toda. Eu estou até aqui com esse foco de esse ano iniciar a ler a Bíblia toda, pela misericórdia de Deus, né? O que eu aprendi é Deus, o Espírito Santo que me ensina, e eu ainda não aprendi, eu estou aprendendo com os anciões, porque o que tem de jovem que Deus derrama a graça, no início se humilhou, buscou, e Deus derrama o dom, porque ele buscou. Mas se ele não vigiar, buscar no Espírito, como no Espírito, se humilhando, ele já quer mandar nos anciões. Aí a gente vai lembrar de Roboão. A Bíblia vai relatar que quando Salomão morre, reina Roboão, filho de Salomão, e ele teve conselho com os jovens, com os senhores, e os senhores deram conselho a ele: olha, faça assim. O seu pai foi um fato muito pesado, mas vê se faz dessa forma. E aí depois, o que ele fez? Tomou conselho com o jovem. E o jovem foi lá e deu conselho a ele. E ele disse que se o dedinho mindinho do pai dele foi de uma forma, o dele seria pior. Ele ia castigar com escorpiões. E aí tomou uma decisão tão ruim, pelo qual as tribos foram divididas. Tudo foi permissão de Deus. Deus já sabia que ele agir na carne. Quando a gente agir na carne, tudo divide, tudo vai de mal a pior. Mas quando a gente age no Espírito, Deus se faz presente. Porque em Atos capítulo 2, se cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordemente, e de repente veio um barulho do céu como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa na qual eles estavam sentados, e foram vistas por ele língua repartida como um de fogo, ao qual pousaram em cada um dele, e todos eles falaram em línguas, conforme o Espírito Santo capacitava que falava. Repare, a Bíblia fala que a multidão que tinha ali eram quase 120, não era 120, mas desses quase 120, numa pregação do apóstolo Pedro, que estava desconvertido, mas depois ele se converteu, e a igreja foi inaugurada quando o Espírito veio. Sem o Espírito, sem o Espírito não tem igreja, mas com o Espírito aí a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem fortalece é o Espírito Santo que está aqui, porque três são os que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três são. O Espírito está aqui, está na minha vida, está na sua vida, para te dirigir, para te caminhar, te ensinar a caminhar os caminhos corretos. É bem verdade que tem momentos que dói, e a gente vê tanta injustiça, mas o Espírito vai te dar graça para você suportar todas as coisas, porque Ele mesmo ensina, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Deus vos perdoou em Cristo, fazei vós também. E ali tem uma luta constante.
carne quer que você faça tudo aquilo da sua vontade. A carne às vezes bota uma confusão na mente, você pensa que é Deus. Se você não for consultar o Espírito, você acaba se enganando, acaba tomando decisões precipitadas. Por isso que Romanos 8:8 vai dizer: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque para agradar a Deus, a gente tem que falar: Deus, nossa carne é podre, nós somos miseráveis, nós somos ruins, mas nos ensina a viver no Espírito, para que a gente venha ser santo. Essa palavra santo, santificar, significa a cada dia aproximar de Deus. Ser santo é uma pessoa que se faz santo, mas santo não pelo seu mérito. Ser santo é a gente se aproximar cada dia de Deus e viver os decretos de Deus, a palavra do Senhor Jesus. E quando a gente pega Ele é fiel para nos ensinar. E a igreja foi inaugurada no Pentecostes, foi crescendo, até chegar a nós. E através de nós vai chegando a outros. E através de outros é a parábola do semeador, né, meu irmão Arnaldo? Que fala que produz 30, 50 e vai produzindo. Por quê? Porque o Espírito Santo está notório na vida dos servos do Senhor. E vai passando de pai para filho, de vizinho para vizinha, seja distante, seja de onde for. E se você parar para ver, o inimigo, ultimamente, ele quer botar uma frieza nos crentes. Que frieza é essa? De não enxergar o quão é poderoso o Espírito Santo. Porque no início, primeira hora, a gente buscava bastante. Aí o tempo vai se passando, se não vigiar, a gente quer justiça logo, né? Aquele que nos causa mal, a gente quer logo a justiça dele, logo, não está errado não, você quer ser o dono da razão. Como eu falo uma coisa que eu creio que é Deus mesmo que me direciona. Cristão, ele não vive pela razão, ele vive pela conversão. Vai ter momento que nós temos que abrir mão da nossa razão. É bem verdade que às vezes somos injustiçados, mas a gente tem que abrir mão dessa razão e viver a conversão e deixar na mão de Deus, porque a justiça dele nem tarda e nem falha. Tem muitos que falam que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Eu te digo que ela não tarda e nem falha, chega no momento certo. Porque às vezes nosso coração quer logo, mas Deus, ele sonda o coração do homem e sabe todas as coisas. E por isso ele não dá o veredito, porque não é o tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A igreja foi perseguida, e quando a igreja foi perseguida, eles cresciam grandemente. E ela foi, a perseguição foi, naquele momento, uma bênção, porque o evangelho do Senhor foi propagado, cresceu e chegou até aqui. Chegou aos 4 cantos da terra. É bem verdade que tem alguns países ainda que o pessoal não consegue evangelizar, que lá eles matam o crente. Lá é proibido. Mas eu lembro que Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14: e este evangelho seria pregado aos 4 cantos da terra, então viria o fim. Amados, no versículo ainda não foi pregoado, né? Se não veio o fim, ainda não foi pregoado. Verdade, irmão. Está na conexão aqui, glória a Deus, verdade, meu irmão. Versículo 15: mas como é santo aquele que me chamou, sem vós santos em toda maneira de viver. Amados, se a gente não tem uma vida de consagração, de costume de orar,
nós vamos ser presa fácil. E o que está acontecendo no dia de hoje? Infelizmente, as pessoas não estão mais começando aquele que nos chamou, ser santo em toda a maneira Não está mais consultando para o Senhor. As coisas pelo curso da carne. E aí, não vai para Por que tanta confusão? não dá mais Porque as pessoas acham que sua vontade. Senhor, quando eu estou mudando, me dá um sinal. Não, E aí depois quebra a cara e às vezes bota culpa em Deus. Recebe uma profecia que nem de Deus é. vai embora. E aí, quando viu, quebrou a cara. As pessoas hoje, quando eu estava com o microfone na mão, alguns pregadores que eu não sei como conseguem estar com o microfone na mão, falando da palavra e adulterando, bebendo, xingando, mentindo. Sabe o que significa aí? Aí o Espírito saiu há muito tempo. Para finalizar a mensagem, a Bíblia vai relatar acerca de um jovem ruivo, com o nome de Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá, da linhagem de Jesus. A Bíblia relata que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto os outros eram soldados, serviam ao rei Saul. A Bíblia relata que antigamente, antes de Davi, o povo pediu um rei, e Deus falou: pode deixar Samuel, que eles rejeitou a mim, porque eles queriam o rei ao seu querer, à sua vontade, um rei carnal, de carne, mas não sabendo ele que ele tinha o rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele preferiu escolher o quê? Aí Deus falou: pode deixar, e aí unge Saul. Aí Saul vai lá. É um detalhe interessante que está dentro desse texto. Saul é ungido a rei. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, estava procurando a vaga do seu pai. E aí o profeta Samuel unge ele. O que me chama a atenção é que no capítulo 10 de 1 Samuel, ele é ungido a rei. E o Espírito de Deus se apossou dele de maneira que ele entrou no rancho dos profetas, missionário Tiago, e profetizava. O Senhor Espírito entrou sobre a vida dele e profetizava. Mas aí o tempo se passou. Quem sabe ele já profetiza. Eu já sou tu, eu já sou. O eu entrou, e a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel falou para ele ficar em Micanais por 7 dias, e no 7º ele viria ter com ele para ele sacrificar ao Senhor. Quando bateu 7 dias, algumas horas, distante pouquinho, ele sacrificou ao Senhor. E aí, quando ele terminou de sacrificar, Samuel chegou: por que fizeste isso? E aí ele desobedeceu. Deus deu outra chance a ele. O profeta Samuel falou: olha, rei Saul, extermine os amalequitas, tudo, não deixe nem criança, nem gado, nada, não quero nada de lá. Ele vai lá, poupa o rei Agag, e ainda traz os bois, os animais. E aí Samuel fala: e aí? Você terminaste tudo? Exterminei. Que mugido de boi é esse aí? De vaca? Ah, eu trouxe para sacrificar o Senhor. Quer pegar as coisas de Amaleque lá do mundo e trazer para a casa de Deus. Deus não se agrada disso. E por isso que Deus vai exterminar tudo e ficar só com as coisas de Israel. Porque de Israel é a direção do Espírito Santo. E ali a Bíblia vai relatar que o espírito mal da parte do Senhor tormentava. Ou seja,
foi substituído o Espírito Santo pelo Espírito imundo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, os demônios têm que bater em retirada. Você lembra daquele jovem que estava atormentado? Quando ele viu Jesus, na verdade o demônio que estava tão possesso que ele ia andar endemoniado, que vem ter comigo Jesus Nazareno. Pensei que é o Santo de Deus. Quer nos atormentar nesta hora? E era legião, era vários demônios. E ali, aquele demônio caiu por terra. Ou seja, Saul escolheu o espírito mau, os demônios, porque Deus permite. A gente tem que escolher duas coisas. É claro que todos nós vamos querer o Espírito Santo. E não tem meio termo. Não tem negócio de camuflação. Ou você é de Deus, ou você serve o diabo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você há de amar um e odiar o outro. Ou você há de dedicar um e desprezar o outro. Ninguém pode amar a Deus e amar o outro. Ou você ama a Deus e adora como Ele quer que você adore, porque a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E aí ele fica atormentado, mas agora Deus vai ungir Davi. Para finalizar, esse dia eu estava meditando, você estava falando no coração, eu estava indo para um monte de madrugada, o tempo estava tudo fechado, eu não queria ir. Aí, depois Deus colocou para eu ir. Aí, antes de sair, eu ouvi essa mensagem. Deus falou comigo. A Bíblia não relata o espaço de tempo que Davi ficou no adultério. Mas, a gente, lendo a palavra do Senhor, a gente vai entender que foi muito tempo que chegou ao trágico momento de que Deus precisou mandar o profeta ter com ele, porque senão ele não se sustentava, ele ia se perder. Quem sabe ele salmodiava no adultério, quem sabe ele cantava o Senhor, quem sabe, porque ele foi o maior salmista, não dos méritos da carne dele, porque ele foi inspirado no Espírito de Deus. Tudo quanto está escrito aqui, foi o homem inspirado por quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo em tudo na nossa vida. E ali, Deus manda o profeta Natan com ele. Conta uma parábola daquilo que ele mais gostava. E o que me chama a atenção é que ele queria matar ele mesmo. E se enfureceu, esse homem digno de morte. Esse homem é você. E as pessoas, tem muitas pessoas que dizem que servem o Espírito Santo, mas está desconcertado. Mas basta você falar a verdade, ele não é mais seu amigo. Eu cheguei com um amigo, uma certa vez, foi recente, e falei para ele: rapaz, eu estava conversando com o seu irmão é ímpio, conversei um pouquinho com o seu irmão, e reparei o mesmo jeito do seu irmão em você, na arrogância, de autodidata, autossuficiência, de saber tudo e nunca está errado, sempre está certo. Eu vi isso em você, eu como seu irmão, eu sou seu irmão, então eu tenho que falar isso para você. Verifique isso, porque isso está errado. E o irmão verdadeiro não é aquele que fala: se eu falar isso para o meu irmão, ele vai me odiar. Se você está bem e você está conivente com o pecado, você está sendo tão errado quanto ele. Porque Deus mandou o profeta Natan ter com Davi. E às vezes Deus te usa como profeta. Você está vindo eu ali, está bem, tá? E não, ele vai deixar de falar comigo. Chega aqui, aí o outro irmão que está aqui, ele foi diferente, mas não está pedindo para ele. E ele chega
aí, você conhece essa semana, vai ficar passando, aí você mandou me bater. Como é que você vai se comprar? São Deus, sua igreja, e só pastor. Como é que você vai se comprar? Verdade. E aí, sabe? Meu irmão, ele falou assim para mim, isso daí veio do diabo. Ele falou dessa forma. Eu falei, ó, você não vigiou aí. Ó, eu não te vi não. Eu falei assim, meu pai, ó, você não vigiou aí não. Porque o que eu estou te falando aqui é quase tudo verdade. Vigia. Você acabou não vigiando e pecou aí. Mas tem que falar a verdade. Resumindo, Davi vai e depois se converte. O que me chama a atenção, o espírito dele não estava com ele mais, ao ponto que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você faz alguma coisa de errado, você se sente mal, né? E você fica com aquilo. Ali o Espírito te falou, entristecendo. Por isso que em Efésios 4:30 diz: e não entristecai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito tem sentimento, o Espírito chora, o Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. A Bíblia diz também que pedimos, mas não recebemos, porque pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites. Mas o Espírito Santo ensina todas as coisas. Aquele louvor que fala: Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus. Tudo que você, quando for orar, é o Espírito Santo que está te ensinando. Glória a Deus, verdade pura. E aí ele se arrepende. E aí ele pega e faz o Salmo 51. E ele fala: Senhor, aparte de mim, só não a parte do Santo Espírito. Amado, quero compartilhar essa mensagem para mim e sua vida. E eu gosto de falar coisas que às vezes é ruim de falar, mas tem que falar. Quero dizer aos irmãos que com os tempos eu andei um pouco gelado. Por quê? Porque não estava conforme o Espírito Santo queria. Como assim, irmão Valdec? Não estava mais orando na madrugada, a consagração lá embaixo, não estava lendo. Então a gente tem que buscar. Quando a gente vê que não está faltando todas essas coisas, está errado. Por quê? Porque quanto mais a gente busca, mais o Espírito vai levar você a buscar. E você tem que, não pode. É como a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Deus fala longe que está na igreja de Éfeso, que tem os 7 castiçais e os candelabros. Vai dizer que eles negavam as obras do Nicolaítas, ou seja, eles estavam dentro da palavra, mas Deus tinha porém contra eles que deixasse subir amor. Quando a gente deixa o amor, justamente o Espírito, que é o fruto do Espírito Santo, amor, vem logo de cara lá, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Sobre essas coisas não há lei. Então, amados, essa mensagem, vamos a cada dia dar ênfase ao Espírito Santo. É na oração. E o primordial para finalizar, se a gente não tiver conforme a palavra quer, você pode orar 5 horas por dia, não vai fazer efeito nenhum. Deus ele não ouve, porque primeiro Deus olha o seu interior. E se você tiver alguma queixa contra o irmão, você tem que se perdoar com o irmão. Ah, mas o irmão está errado. Às vezes a gente tem que abrir mão e a gente pedir perdão. Porque infelizmente as coisas vão mal pior. Teve um irmão que falou que ia me dar um murro na cara. Só que eu parei, pensei e falei: mas ele que está errado. Eu
queria pedir perdão a esse irmão. E uma maneira que eu falei, mas eu ainda estava certo, porém